Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora ver umas aplicações adicionais da derivação, okay? Para o cálculo de limites primeiro. Okay? Nós já vimos algumas indeterminações no cálculo de limites. Por exemplo, este tipo de determinação, x² menos 16 sobre x menos 4, né? Quando o x tende para 4. Isto é 0 sobre 0. Mas o x² menos 16 pode ser expresso como um produto desta x menos 4 vezes x mais 4, que quando o x tende para 4, o x menos 4 e o x em cima e em baixo, no numerador e no denominador, eles cancelam, porque o x é sempre diferente de 4 quando o x tende para 4. E ficamos com o limite de x mais 4, que é muito simplesmente, isto é uma função contínua, né, que conhecida como função contínua, portanto pode-se simplesmente substituir o x por 4, fica com 8. Existem várias outras indeterminações, por exemplo, 0 vezes infinito, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, infinito menos infinito. Okay? E todos estes tipos de indeterminações que de vez em quando podem surgir exigem uma atenção maior para determinar o valor final, para levantar a indeterminação, como nós falamos. Okay? Então, vamos ver como a derivação nos pode ajudar no levantamento de determinações via a chamada regra de L'Hopital. Okay? Como seguintes, por exemplo, seno de x sobre x e, por exemplo, e elevado a x sobre x quadrado. Infinito sobre infinito, né? Esta aqui é um 0 sobre 0. Okay? E temos esta regra muito útil. Suponhamos que temos um dos casos. Suponhamos que o limite quando x tende para a de f de x sobre g de x é 0 sobre 0, ou que é infinito sobre infinito. Ok? Onde o x tende para a pode ser um número real, ou pode ser mais ou menos infinito. Okay? Em todos estes casos, se f e g, se as funções do numerador e do denominador forem deriváveis perto de a, perto do valor do limite, né? Temos que o limite que nós queremos calcular é a mesma coisa que o limite das respectivas derivadas. É o limite da derivada do numerador sobre a derivada do denominador, quando o x vai para o mesmo ponto. Ou seja, eu posso substituir f de x sobre g de x por f' de x sobre g' de x. Okay? A vantagem de uma coisa destas, este truque, né, que é muito útil, é que, por exemplo, é como nós já vimos, né? Nós vimos que a derivação muitas vezes simplifica as funções. Se eu tiver um polinómio no f de x, né? O f' de x vai ser um polinómio com um grau mais baixo. Né? Se o f de x for x ao quadrado, o f' de x vai ser 2x. Se o f de x for 4x, o f' de x é simplesmente uma constante, 4. Então eu tenho chance de simplificar bastante o limite se eu aplicar esta regra. Okay? Se eu puder usá-la. Okay? Assim, por exemplo, este é um limite fundamental, já sabemos que dá 1, né, como regra do limite fundamental, mas nós podemos usar a regra de L'Hopital aqui. Então temos 0 sobre 0, então este limite, e as funções são todas deriváveis, né, nós deveríamos poder obter o mesmo limite substituindo o seno pela sua derivada e o x pela sua derivada. Então fico com cosseno de x sobre 1, né, e quando x vai para 0, isto é simplesmente uma função contínua, eu obtenho cosseno de 0, que é 1, que era o que a gente já sabia que ia dar, né? Mas aqui temos um jeito diferente de verificar. Vamos usar agora, neste próximo limite, a regra de L'Hopital duas vezes seguidas. É elevado a x sobre x quadrado quando x é para infinito. Temos um limite que é infinito sobre infinito. Quando o x vai para infinito, é elevado a x cresce sem limite e o x quadrado também. Então, ambos, o numerador e o denominador, são funções deriváveis. Então, eu aplico a regra de L'Hopital. É a mesma coisa que calcular o limite, quando x vai para infinito, de e elevado a x' sobre x ao quadrado'. Okay? Então, o numerador fica a mesma coisa, e elevado a x, e o denominador fica 2x. Ainda é infinito sobre infinito. Aplico de novo, então, a regra de L'Hopital. De novo, o numerador é derivável, o denominador também é derivável, então eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Fico com e elevado a x no numerador, né, porque a derivada da exponencial é o mesmo,
e 2x, a derivada é 2. Então agora fico com e elevado a x sobre 2. E então esta expressão, né, naturalmente vai ser infinito sobre 2, portanto é infinito. Ok? Resolvi, levantei essa determinação, né, usando duas vezes a regra L'Hopital. Um outro elemento fundamental que nós já vimos também é elevado a x menos 1 sobre x, que dá 1 quando estiver para 0. Lembra? Isto é um 0 sobre 0. E se eu aplicar a regra L'Hopital, de novo, e elevado a x menos 1, o numerador é derivável e o x também é derivável. Então, eu aplico a regra L'Hopital, a derivada do numerador é e elevado a x e a derivada do numerador é 1. Quando o x vai para 0, fico e elevado a 0, uma função contínua aqui, e elevado a x, né, sobre uma constante igual a 1, e elevado a 0 é o resultado final, 1. Okay? Indeterminações com produtos. É possível usar a regra L'Hopital para trabalhar com limites indeterminados, como 0 por infinito, 0 multiplicado por infinito. Por exemplo, x log x quando x vai para 0. X logaritmo de x quando x vai para 0, quando x vai para 0, x vai para 0, o logaritmo de x vai para menos infinito. Ok? Então, eu ficaria com 0 vezes infinito. Como é que eu posso resolver isso? Eu observo o seguinte, eu posso, por exemplo, transformar o multiplicar por x em dividir por 1 sobre x. Mas agora eu já fico com infinito sobre infinito, né? Porque o logaritmo de x quando estiver para 0 é menos infinito e 1 sobre x quando estiver para 0 é mais infinito. Então eu fico aqui com infinito sobre infinito. Posso agora aplicar a regra L'Hopital. 1 sobre x é diferenciável, perto do zero, e o logaritmo de x também. O logaritmo de x e 1 sobre x são deriváveis perto de zero. Logo, eu obtenho, olhando para as derivadas do numerador e as derivadas do denominador, o logaritmo de x tem derivada 1 sobre x, e 1 sobre x tem derivada menos 1 sobre x quadrado. Okay? Então, este quociente é a mesma coisa que x quadrado sobre x, portanto é a mesma coisa que x com um sinal negativo, e o x estava indo para 0, né? Então isto aqui vai para 0. Então eu resolvi, este limite é 0. Okay? Levantei a determinação usando a regra L'Hopital. Outro caso, x vezes e elevado a x, quando o x vai para menos infinito. Portanto, agora, o x vai para menos infinito, claro, é menos infinito no limite, e e elevado a x vai para 0, né? Porque eu tenho e elevado a menos um número muito grande e, portanto, ele fica arbitrariamente perto de 0. Então, isto fica em menos infinito vezes 0. Como é que eu levanto a indeterminação? Faço a mesma coisa que antes, deixo o x ali, que vai para menos infinito, e em vez de multiplicar por e elevado a x, divido por e elevado a menos x. Eu reescrevo deste jeito e agora fico com infinito sobre infinito, né? Porque quando x vai para menos infinito, e elevado a menos x tem o expoente indo para mais infinito. Okay? Então, o numerador vai para infinito e o denominador também vai para infinito agora. Então, temos menos infinito sobre infinito, aplico a regra L'Hopital, de novo, né? X é derivável, e elevado a menos x é derivável, e obtenho 1 sobre a derivada elevada a menos x, que é menos a elevada a menos x. Okay? Mas isto é a mesma coisa que menos a elevado a x, e quando o x vai para menos infinito, eu fico com e elevado a um número negativo muito grande. Fica arbitrariamente perto de 0, vai para 0. Okay? Certo? Então, aqui mais um exemplo de aplicação no caso de produtos em determinações deste tipo. Okay? Fica como um pequeno exercício para ver o que é que aconteceria se eu transformasse este produto, em vez de fazer x sobre e elevado a menos x, se eu fizesse ao contrário, se eu escrevesse e elevado a x sobre 1 sobre x. Okay? Experimente e ver o que aconteceria nesse caso. Okay? O problema é que nós não levantamos a determinação, o negócio vai ficar mais complicado quando a gente derivar. Okay? Não é uma boa ideia, às vezes a gente tem que experimentar. Neste caso, nós simplificamos a expressão. Se eu tivesse feito esta mudança, se eu tivesse reescrito deste jeito, a derivada vai complicar. Fica cada vez mais difícil calcular o limite. Então, esta não é uma boa opção. Só vão saber experimentando, né? Em cada caso.
E depois tem outro tipo de determinações, que é as potências, né? O que é que se faz para trabalhar com determinações tipo 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0? Nós aplicamos primeiro o logaritmo para transformar a potência, né, num produto. Então, por exemplo, x elevado a 1 sobre x quando x é para infinito. Okay? É uma expressão do tipo infinito elevado a 0. O que é que nós podemos fazer com ela? Se eu aplicar o logaritmo, né? O logaritmo de x elevado a 1 sobre x fica logaritmo de x sobre x. Ok? Isto é infinito sobre infinito, posso calcular. Usando a regra L'Hopital, portanto fica 1 sobre x, quando x é para infinito, e isto fica 0. Mas eu não calculei o que eu queria, eu calculei o logaritmo de x elevado a 1 sobre x. Eu não calculei o x elevado a 1 sobre x. Né? Não calculei esse limite. Agora, acontece que o logaritmo é uma aplicação contínua, né? Então, o limite do logaritmo x elevado a 1 sobre x, né, deve ser igual ao limite ao logaritmo do limite de x elevado a 1 sobre x, se este limite existe. Né? Mas nós já vimos que este limite do logaritmo de x elevado a 1 sobre x é 0 e, portanto, o logaritmo do limite de x elevado a 1 sobre x deve ser 0. Ok, mas então, se 0 é o logaritmo deste limite, então o limite tem que ser e elevado a 0. 1. Então o limite é 1. Né? Então isto aqui, simplesmente eu uso que o logaritmo é inverso da exponencial. Então 0 é igual ao logaritmo daquilo que eu quero calcular. Então aquilo que eu quero calcular tem que ser 1. É porque é elevado a 0. Certo? Por exemplo, o limite que define o número de Euler é do tipo 1 elevado a infinito, né? É 1 mais a sobre x elevado a x. Isto deve ser a elevado a a, né? Bom, verificamos usando a mesma ideia, isto é, quando x vai a infinito, isto aqui fica 1 na base e infinito no expoente. Então aplico o logaritmo, né? Calculo o logaritmo disto, faço o limite quando x vai para infinito, então o logaritmo de 1 mais a sobre x elevado a x fica x vezes o logaritmo de mais a elevado a x, que é 0 vezes infinito. Coloco, em vez de multiplicar por x, eu divido por 1 sobre x, reescrevo desse jeito, fico com 0 sobre 0. Certo? Aplico a regra L'Hopital. A derivada do logaritmo de 1 mais a sobre x é 1 sobre 1 mais a sobre x, está aqui, vezes a derivada de 1 mais a sobre x, que é menos a sobre x quadrado. Ok? Tenho que aplicar a derivada da função oposta. Logaritmo composto com 1 mais a sobre x. E o 1 sobre x tem como derivada menos 1 sobre x quadrado. Então apliquei a regra de L'Hopital aqui, obtive esta expressão. Este x quadrado vai cancelar com este aqui em baixo para ficar com a sobre 1 mais a sobre x. Quando o x é para infinito, este a sobre x vai para 0. Fico com a. Ok? Mas isso significa que o limite do logaritmo do que eu queria calcular é a. Então significa que o limite que eu queria calcular é elevado a a. Ok? E o a é qualquer número real fixado. Então temos uma ideia de porque é que isto tem que ser verdade, né? Mas estamos usando um teorema muito poderoso aqui, né? Tem uma forma mais direta de provar este resultado. Okay? Em seguida, vamos falar de outro exemplo de aplicação de derivadas, que são as chamadas taxas relacionadas, que resolvem certos problemas de física, química, etc.